E aí, o que você achou do livro de Oséias? Gostou lá das fortes emoções? É bem forte mesmo, né? Agora nós vamos para o livro de Joel. O livro de Joel é bem interessante, bem curtinho, são 3 capítulos só. E nós vamos chamar o profeta Joel de o profeta do dia do Senhor, porque ele vai usar muito essa expressão é bem presente ali, e a gente precisa entender o que é que significa esse dia do Senhor. Não tem nada a ver com o domingo não é chamado de dia do Senhor em nenhum lugar na Bíblia, embora algumas pessoas ainda façam isso, mas quando a expressão dia do Senhor é usada, ela nunca se refere na Bíblia a um dia de 24 horas, mas sim um período de juízo. Então você vai encontrar essa expressão em vários lugares da Bíblia. Joel é um dos que a consagra, né? Um dos que consagra essa expressão. E a expressão dia do Senhor aqui vai ter então esse significado de juízo. Tanto juízo contra o povo, quanto também um juízo futuro que ainda não aconteceu completamente. Então vamos ver, em primeiro lugar, o contexto histórico de Joel e depois a divisão do livro. Então, estima-se aí que a época que ele trabalhou, que ele profetizou, foi aí perto do ano 825 a.C. Os estudiosos vão chegar a essa conclusão pela informação histórica. Ele fala de uma seca, ele fala de uma invasão de gafanhotos, e isso aconteceu em alguns momentos da história, talvez esse seja o momento em que ele viveu aí, perto de 825. Ele profetizava no sul, como a gente já falou aí, na época de uma grande seca, e ele fala então desse dia do Senhor. Então vamos pegar os 3 capítulos. No primeiro capítulo, que ele fala do dia do Senhor na praga dos gafanhotos, um tempo de juízo, os gafanhotos que devoram tudo, devastam tudo. Não sei se você já teve oportunidade de olhar, nós temos aí algumas imagens na internet de invasões de gafanhotos, de nuvens de gafanhotos, que acontecem principalmente lá na região do Oriente Médio, que chega a ficar escuro de tanto gafanhoto que tem. E eles passam e devoram tudo. Então, no primeiro capítulo, o dia do Senhor vem na forma de uma praga de gafanhotos, que devastaram a terra. No capítulo 2, o dia do Senhor ele vem na forma da guerra. E aí ele já está falando das invasões, provavelmente das invasões dos babilônios, o que iria acontecer depois, na época lá de Jeremias. Mas no capítulo 3, o dia do Senhor fala do juízo final, de um juízo ainda futuro, até para nós, quando Deus vai tomar vingança dos seus inimigos. E aí tem lá aquele texto lá do capítulo 3, né? Multidões, multidões no vale da decisão, e Deus chamando as nações a juízo, naquilo que também é chamado em outras partes das Escrituras, o dia do Senhor. Então esse é o livro de Joel, um livro de bastante juízo, de ênfase no juízo, consagrado aí nessa frase, o dia do Senhor. Pessoalmente, eu tenho um texto de Joel que me fala muito, né? Quando Joel chama o povo ao arrependimento, ele fala, capítulo 2, né? Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor. E aí versículo 14, né? Joel 2:14, é um dos versículos mais lindos das Escrituras. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Que palavra bacana, né? Mesmo no meio a tantas mensagens de juízo, sempre existe um toque, sempre existe uma réstia de esperança ligada à confissão e ao arrependimento. Então é essa a ênfase de Joel, mas ali no meio de tudo isso ele diz: voltem-se para Deus, Deus quer perdoar vocês, Deus não quer que vocês passem pelo dia do Senhor, Ele quer que vocês vivam em comunhão com Ele. Quem sabe vocês vão atrás e se arrependem, Ele se volte e ao passar deixe uma bênção. Bonito, né? Você vai encontrar esse texto aí também, e certamente num dia nós vamos ler esse profeta todo e você vai também aprender muita coisa com ele.